Olá, eu sou Juliane Oliveira, pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDAX, da Fiocruz. Nesta videoaula, iremos listar alguns desafios ocasionados pela pandemia da Covid-19, fazer uso de estratégias e ferramentas para superar esses desafios e elencar as bases de dados que nos auxiliam no estudo e divulgação científica da Covid-19 no Brasil. Vamos então aos desafios. Com o surgimento do SARS-CoV-2, que teve seu primeiro caso reportado na China, apareceram várias questões. Do que se tratava a transmissão do SARS-CoV-2? Como e com que velocidade o vírus se espalhava, em particular no Brasil? Como reduzir a transmissão do vírus? Quais medidas podem ser aplicadas? Distanciamento social, uso de máscaras, dentre outros, funcionam no Brasil? Qual o impacto dessas medidas na pandemia? Como evitar o colapso do sistema de saúde? Dentre várias outras questões que hoje em dia ainda estão abertas e ainda precisamos estudar e compreender melhor. Para conseguir responder essas perguntas, algumas dessas já resolvidas e outras ainda em aberto, nosso grupo desenvolveu algumas estratégias, e produziu algumas ferramentas que nos auxiliam hoje em dia. Os objetivos estratégicos da nossa plataforma, do nosso grupo, é o seguinte. Primeiro, nós identificamos o surto da doença e o risco que ela representa para a população. No nosso caso, estamos falando da Covid-19, do surto de SARS-CoV-2, e os riscos que essa doença apresenta para a população já é até bem conhecido, Pode causar um colapso do sistema de saúde e a mortalidade, é razoavelmente alta. Então, uma vez que a gente identifica qual é a doença que queremos estudar, e os seus riscos, coletamos então dados, informações para poder melhor compreender a disseminação da doença na região que nós queremos estudar. Esses dados, que podem ser coletados de diferentes fontes e ter diferentes informações, são então processados e analisados e o resultado final é publicado para que a população consiga entender e interagir com gestores de saúde, cientistas e tomar decisões para poder conter a doença e diminuir os seus efeitos negativos. Hoje, nessa videoaula, vamos falar então de quais foram os dados que nós escolhemos. Então a pergunta é, onde encontrar dados sobre a Covid-19? Toda vez que a gente pensa em saúde e pensa em dados e informações, a primeira coisa que a gente precisa ver é constatar o Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, no site, tem várias informações sobre as doenças que afetam a população brasileira, certo? Além do site do Ministério da Saúde, temos também as secretarias de saúde, seja a nível estadual como a nível municipal. E lá no site dessas secretarias podemos encontrar boletins epidemiológicos. São pequenas revistas, onde a gente pode ler e ter informações sobre casos da doença, e suas consequências em uma certa região, ou a nível nacional, ou a nível estadual, ou a nível municipal. Porém, estudar uma pandemia, estudar a disseminação de uma doença, lendo boletim por boletim, não é lá uma tarefa muito fácil, certo? Então, em vez de olhar os boletins, nós então coletamos dados. Uma das bases de dados que utilizamos no início da transmissão da Covid no país foi uma base criada pelo pesquisador Wesley Cota, onde ele criou um algoritmo computacional para puxar informações desses boletins. E nesta base de dados que ele criou, tem contagens em nível estadual e municipal de, por exemplo, casos da doença, caso de óbitos, ou seja, o número de pessoas que chegaram a ter um óbito. Com a entrada da vacina, com a campanha da vacina, essa base de dados começou a incorporar também o número diário de pessoas que receberam a primeira dose, se já conseguiram completar o ciclo vacinal, os tipos de vacina, dentre outras informações. É uma base mais simples e que nos ajuda a ter informações gerais sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Um outro conjunto de dados muito importante e que
nos auxiliam, por exemplo, a conseguir ver em mais detalhe quais são as populações sob risco da doença e aí conseguir até fazer simulações futuras. São esses conjuntos de dados disponíveis no Open Data SUS do Ministério da Saúde, certo? Um é o síndrome gripal, o SG, o outro é o síndrome, a base da síndrome respiratória aguda grave do CIRAG, que contém, né, os casos, todas as pessoas que chegaram a procurar um sistema de saúde, certo? Então tem informações, né, desse caso, se ele foi um caso leve a moderado de Covid, ou se foi um caso, né, mais severo, né, um caso mais crítico, que chegou a necessitar até uma hospitalização, seja em enfermaria ou em UTI. Uma outra base que é importante é a base da campanha de vacinação, que vai nos informar, né, o número de doses aplicadas, né, em qual estado, qual município, a informação dessa pessoa que recebeu a dose, qual tipo de vacina, algumas outras características como sexo, faixa etária do paciente, e assim por diante. Então, na base, por exemplo, do síndrome gripal e do CIRAG, a gente tem informações como, por exemplo, o local onde essa pessoa foi notificada, ou seja, em qual, né, onde ela foi atendida no sistema hospitalar, informações demográficas, país, sexo, idade, estado e município de residência, assim também como as manifestações clínicas, a gente consegue saber quais os sintomas que essas pessoas apresentaram, né? Se ela teve alguns outros riscos prévios, como, por exemplo, já tem diabetes ou teve diabetes, se tem diabetes, problemas de coração, dentre outras características, e também informação, né, sobre o tipo de diagnóstico aplicado para poder confirmar se essa pessoa é realmente COVID e a evolução final, se ela chegou a óbito ou se ela chegou à cura. Um outro tipo de informação que também é importante para conseguir entender os processos da disseminação do SARS-CoV-2 está relacionado com a mobilidade humana e com as medidas de intervenções aplicadas pelo governo para conter a pandemia. No Google Trends, a gente consegue ter curvas em que a gente vê como a mobilidade humana é afetada pela propagação da Covid-19. Parte dessa mobilidade ela foi afetada dado as medidas não farmacêuticas implementadas pelo governo, ou seja, quando o governo, por exemplo, restringia eventos, restringia o acesso a parques, alguns locais públicos, certo? Isso tudo vai afetar a mobilidade humana, então logo são informações que vão nos ajudar a interpretar melhor se está ou não diminuindo a transmissão da doença. Uma outra informação que é importante, que consta no IBGE, é a mobilidade interestado e municipal. Essa mobilidade, ela vai, por exemplo, nos ajudar a compreender como o vírus se espalha pelo país, certo? Então, por exemplo, dado a entrada do vírus em São Paulo, o quão ele pode ter uma força de se espalhar para os outros estados. A gente pode tentar ver essa correlação olhando, né, o fluxo de pessoas entre estados, né? Assim também como o fluxo entre municípios. E por último, um último dado que coletamos é um dado que vem da informação sobre o nível de privação. É um dado gerado pelo SIDAX em um projeto entre o SIDAX e a Universidade de Glasgow, e que vai dar uma medida, né, de privação para cada município brasileiro, para tentar, né, avaliar os níveis de desigualdade. Então, nós sabemos que se você tem uma região que é muito pobre, isso pode afetar no seu acesso ao sistema de saúde, né, no tratamento, e possivelmente ser um fator que pode agravar a condição de uma pessoa, né, infectada pelo vírus, e até, né, essa pessoa, devido à falta de recurso, chegar ao óbito. Então, resumidamente, nós coletamos dados de saúde, certo? Disponíveis no Open Data SUS, são dados individualizados, anonimizados, né, que tem informação sobre a doença e vacinação, dados de mobilidade humana, dados de desigualdade socioeconômica e medidas